Pessoal, hoje o remate de ideias vai ser um pouquinho diferente porque alguns alunos ao final da aula me trouxeram algumas dúvidas, né? Então eu vou focar nessas dúvidas que eles me levantaram. A primeira delas, né, se diz respeito a uma explicação melhor fundamentada entre as diferenças das teorias progressistas e conservadoras a respeito da da Guerra Civil. Né? Então vamos lá. Logo depois, ao final da Guerra Civil, já na década de 1870, alguns historiadores começaram a desenvolver é, teorias e fazer uma averiguação histórica, historiográfica, do que teria levado à Guerra Civil. Né? E a explicação que se tornou mais difundida era a de que a guerra foi um conflito entre duas classes antagônicas. A classe burguesa, com seus ideais de liberdade, livre mercado, industrialismo, versus uma classe aristocrática com seus ideais de escravidão, de mundo agrário e tudo mais. Né? E que isso teria levado a uma espécie de diferenças irreconciliáveis, né? Uh, e a partir daí a tomada de postura do norte pela defesa daquilo que era moralmente correto, né? Que é a liberdade, de um valor que era visto naquela época não apenas como um direito natural, mas como um direito divino. Né? A escravidão, por conta do segunda grande despertar, tinha sido propagandeada como um pecado. Né? E aquele mundo cristão não queria viver em pecado, até porque preparava a volta para Cristo, né? A volta de Cristo para a terra. Então, essa ficou sendo como a explicação vitoriosa, né? Uma guerra moral de um modelo de sociedade cujos valores são superiores aos valores do Sul. Né? Percebam que essa é uma teoria extremamente progressista. Por quê? Porque ela acredita que existe um modelo de sociedade que é melhor e que é possível conduzir a sociedade em direção a esse modelo, né? Por uma grande intervenção, né? Por uma grande revolução. Né? Se assemelha muito à concepção, por exemplo, da Revolução Francesa, de que você tem um universo dominado pela aristocracia, onde as pessoas são desiguais, e um universo de novos valores que surgem, que defendem a igualdade entre as pessoas, a liberdade e tudo mais, e que somente a supressão desse mundo antigo é possível fazer com que o mundo continue caminhando progressivamente para um lugar melhor. Essa foi a tese que ficou então para o lado dos vencedores, né, o lado republicano, que naquele momento representava o pensamento progressista. Por outro lado, uma teoria marginal foi a teoria de que, na verdade, aquilo era o que havia acontecido era um conflito entre dois estados-nações, né, diferentes, que possuíam culturas diferentes. Então existia uma cultura do Sul, né, uma identidade sulista forjada também pelas guerras contra os mexicanos, né, pelo próprio clima, pelo próprio tipo de plantação, pelo próprio tipo de vida, e que o norte representaria uma outra nação. E ali o que nós tivemos foi um conflito clássico entre nações. Essa foi a visão conservadora para dizer então que o norte invadiu o sul de maneira arbitrária para fazer valer a sua força, né? Fazer valer a sua opinião e aí de maneira tirânica, né? Manter o sul sob os seus domínios. O que é interessante aí é que esse é um ponto de vista então dos vencidos, né? E ela tem uma perspectiva de conservadora, né? De que para dizer que o que o norte fez foi algo que atentou contra uma cultura e as tradições de um povo. Pois bem, essas foram as duas explicações que surgiram logo depois da Guerra Civil. Né? Repare que a primeira explicação progressista não é muito diferente do que a gente entende, né, sobre a Guerra Civil, de que foi uma guerra em prol de um bem maior que era a escravidão, a luta contra a escravidão. Quando chega a década de 60,
a academia, de maneira geral, principalmente as ciências humanas, né, existe uma expansão do número de jovens na sociedade, de maneira geral, no mundo. E a expansão do número de jovens também provocou, né, por conta da melhoria da qualidade de vida, por conta da melhoria da medicina, dos serviços de saúde, hospitalares e tudo mais, isso provoca uma expansão, né, da juventude em todo o mundo. Né? E essa expansão da juventude acarretada, atrelada a um momento de desenvolvimento econômico extremamente positivo, ou seja, de crescimento em que os países desfrutaram de um crescimento econômico bastante positivo, associado a novas tecnologias de produção, né? Então a segunda onda de produção em massa, produção em escala, tudo mais, fez com que esses jovens pudessem desfrutar de uma vida mais voltada aos estudos e não diretamente passar da infância para o mercado de trabalho. Né? É o nascimento da juventude em si, né? Um momento de transição entre a infância e o universo adulto. O que isso resultou? Resultou na necessidade da expansão das universidades. Né? E aí então as universidades não só expandiram, como abriram espaço para novos pensamentos. Né? Então o pensamento tradicional, da historiografia tradicional, mais conservadora, vinculada com a discussão dos grandes nomes, dos grandes ícones, associada à própria transformação da historiografia naquele momento, né? Nós estamos falando aí década de 60, nós estamos falando já final da segunda geração dos Anali, entrada, prepara quase um encaminhamento à terceira geração dos Anali, isso no ambiente europeu, mas que reflete também na historiografia norte-americana, em que a historiografia vai ter um cunho mais marxista, né? Ela vai ter uma aproximação maior a essas discussões a respeito do marxismo, né? E aí, então, a partir de então, aquela tese progressista vai ser, de 1870, 100 anos depois, vai ser negada por esses novos grupos progressistas, mais jovens, mais vinculados a um ideal marxista, de esquerda, né? Mais vinculado à ideia do intelectual engajado, do Sartre e tudo mais. Né? A ideia de que o intelectual deve intervir na sociedade. A partir de então, aquela tese progressista de que a guerra civil teria sido feita para libertar o Sul da escravidão começa a ser colocada em xeque. Né? O que os historiadores vão falar é que, na verdade, nada disso aconteceu. Né? Uma vez que, na própria década de 60, cresciam os movimentos pró-direitos civis que diziam que as pessoas nos Estados Unidos não só não eram iguais, como elas eram tratadas estruturalmente de maneira diferente. E aí surgem movimentos pró o feminismo, o movimento negro, mas também de estrangeiros, imigrantes e tudo mais. E aí, então, eles vão falar que, olha, essa primeira teoria não foi verdadeira, né? Essa teoria que foi hegemônica durante muito tempo, porque os Estados Unidos está longe de ser um país livre e igual. Em compensação, passou a fazer mais sentido para essa galera progressista a visão geopolítica que antes pertencia aos conservadores, né? Porque eles começaram a dizer que ali na Guerra Civil está o embrião dos Estados Unidos imperialista. Né? A imposição de uma visão de mundo capitalista que é intrinsecamente imperialista, de domínio dos territórios que são contrários à sua ideologia. Né? Então isso teria começado na Guerra Civil, mas nos dias atuais deles, né, 1960, estavam consagrados na Guerra do Vietnã. Os conservadores, por sua vez, que eram contrários ao direito civil, vão dizer que não, que a teoria progressista estava certa. Né? Uma vez que os Estados Unidos eram um território livre, que a Guerra Civil havia legado a todos essa liberdade e essa igualdade, e que, portanto, não fazia sentido os movimentos de direitos civis, né? Que era uma espécie de mimimi. Já vimos esse filme, lembrando que ele não se repete. Né? Ele é apenas o movimento constante que nós temos na história
de acerto de grupos, né, que disputam o poder. Né? Existem grupos conservadores naquela época, existem grupos progressistas naquela época, assim como hoje. Né? E o desafio da história é tentar entender como se dão os pactos entre esses grupos, os conflitos políticos que levam a um determinado grupo se estabelecer como hegemonia ou não. Esses grupos constroem suas hegemonias e elas podem mudar de lado com o tempo, né? Ganhar novas interpretações e novas significações. A meu ver, essa é a parte linda da história, né? É a parte da gente perceber que as palavras mudam de significados, os significados mudam de sentido e que nem sempre usar uma mesma palavra significa a mesma coisa. O mesmo pode ser dito em relação às ideias e às bandeiras de luta. Bom, ficou grande pra caramba. Vou cortar aqui e começo com as outras 3 dúvidas num próximo vídeo. Valeu!